Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma live do TEI Online, hoje com o Rafael, do TEI Centro, representante do CIEDES, Simone, do FGV. Então, daqui a pouco eles vão falar um pouquinho sobre mobilização, né, dos ecossistemas para apoio ao empreendedor. Porém, antes de passar a palavra para eles, eu gostaria de deixar alguns recados. Então, meu nome é Jéssica, sou representante da ADESAMPA. A ADESAMPA é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo e é responsável pela formulação e implementação de muitas das políticas públicas de empreendedorismo da cidade. Por isso, se você tem interesse pelo tema, pode continuar aqui nas redes sociais da ADESAMPA ou no site adesampa.com.br, que a ADESAMPA está promovendo e divulgando diversos informativos, cursos, palestras e lives como esta para quem tem interesse. Bom, o TEIA é um dos programas da ADESAMPA, então é um programa de coworkings públicos municipais. Nós temos 5 unidades hoje na cidade de São Paulo, então 2 na Zona Sul, uma na Zona Leste, uma na Zona Norte e uma no centro da cidade de São Paulo. E todas as equipes gestoras aí, incluindo os SEDES, estão trabalhando em conjunto para fazer essa programação do TEIA online. Bom, um recado importante sobre o TEIA, a ADESAMPA, juntamente em parceria com Ligue os Pontos, um projeto da Prefeitura, está com uma chamada pública para a seleção do gestor do TEI Aparelheiros. Então, se você pertence a alguma empresa, conhece alguma que tem interesse, daqui a pouco a gente vai deixar algumas informações e o link, as informações sobre o edital nos comentários da live. Bom, só um último aviso, a ADESAMPA continua fazendo atendimento remoto ao MEI, então daqui a pouco a gente também vai deixar alguns contatos de telefone, e-mail, então se você é MEI e precisa de alguma ajuda, de alguma orientação, é só entrar em contato com os atendentes da ADESAMPA por um desses canais. Bom, Rafa, Simone, muito obrigada pela presença de vocês aqui, viu, por disponibilizar o tempo aqui para a gente. Vou deixar vocês com o Rafa agora. Obrigada, viu, gente? Tchau, tchau. Obrigado, Jéssica. Boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando. Hoje a gente vai falar de ecossistema. Né? Então, o que é isso? É a rede de apoio a empreendedores na cidade de São Paulo. Só fazendo uma introdução aqui, essa live é conduzida, né, pelo CIEDES, no âmbito do TEIA, que a Jéssica fez aqui a apresentação. CIEDES é uma organização da sociedade civil, que hoje tem atuação em todo o país. Em São Paulo, né, a gente faz a gestão do TEIA Centro, além de outros programas, né, não só na área de negócios, mas também em educação, inclusão social e bem-estar, engajamento cívico, enfim. A gente já realizou várias lives aqui, né, sempre às quartas-feiras, sobre marketing, sobre direito, e hoje a gente vai falar sobre ecossistema. Fazendo aqui uma breve introdução, né, de apresentação da Simone, ela é doutora em administração pela Fundação Getúlio Vargas, no campo de tecnologia e data science, tem uma sólida experiência executiva na área de TI de empresas brasileiras e multinacionais, é sócio fundador e diretora de desenvolvimento da Octua, que oferece consultoria em transformação digital e data science. Como pesquisadora do Centro de Microfinanças da FGV, ela é uma das organizadoras do FGV Plural, que é esse grupo que a Simone vai falar um pouco mais para a gente aqui. É um grupo voltado à inclusão financeira no ecossistema digital. Simone, mais uma vez, obrigado aí por ter aceito o convite. Por favor, conta um pouquinho para a gente aí sobre esse grupo, né, o FGV Plural, e um pouco sobre essa mobilização do ecossistema. Bom, Rafa, primeiro, obrigada a você, a ADESAMPA, pelo convite, ao CIEDES. Eu fico muito feliz em participar dessa iniciativa, de falar um pouco, da gente poder falar um pouco sobre a importância da mobilização e contar um pouco, dividir um pouco daquilo que a gente está aprendendo nessa jornada lá no FGV Plural. O FGV Plural é um grupo que a gente começou a criar lá no final do ano passado, quando a gente, enfim, com as pessoas do Centro de Tecnologia, de Estudos de Tecnologia, ao qual eu pertenço, né, e as pessoas do grupo de Finanças, começaram a trocar ideias sobre a capacidade, o potencial desse ambiente digital, de serviços digitais, serviços financeiros digitais, para melhorar a questão da inclusão financeira no Brasil.
logo no começo da pandemia, esse é um grupo multidisciplinar, né, em que a gente já é um grupo que conversa com esse tema de hoje, da mobilização e da colaboração, porque a base desse grupo é justamente essa, é a gente capturar atores de diferentes partes desse ecossistema financeiro digital para colaborarem e construírem juntos soluções que atendam a essa diversidade de necessidades que a gente tem no Brasil, quando a gente fala de serviços financeiros. E desde o começo da pandemia, a gente resolveu direcionar o trabalho do grupo para o pequeno empreendedor. E por que a gente fez isso? E até foi nesse caminho que a gente acabou conhecendo o CIEDES, né? E conhecendo o Rafael, a Rosane, enfim. A gente percebeu logo no começo da pandemia que um dos grupos, a pandemia obviamente que impactou duramente a economia e muitos segmentos foram bastante afetados pela pandemia, mas desde o início a gente percebeu que os pequenos negócios, tanto os negócios formais como informais, seriam muito duramente castigados pela pandemia, tanto aquelas pessoas que já empreendiam antes da pandemia, como também aquelas pessoas que durante a pandemia perderam seus empregos e começaram a empreender como uma maneira de gerar renda para sobreviver. Então, a gente, desde o começo, percebeu que a necessidade de apoio, a necessidade de ajuda para esses negócios que já existiam, que já enfrentavam um ambiente desafiador antes, e ficou pior ainda com a pandemia, seria maior. Então, a gente entendeu que era uma necessidade que a gente poderia atuar. Por outro lado, a gente também, sempre a gente fala uma coisa aqui, né, e você já deve ter me ouvido falar disso umas 20 vezes, vai ouvir a 21ª, quando a gente fala de empreendedorismo e das dificuldades do empreendedorismo nesse momento da pandemia, muitas vezes parece que estava tudo bem, que os empreendedores brasileiros estavam nadando de braçada, estava tudo certo, tudo organizado, e só agora, por causa da pandemia, a gente está tendo problema. E a gente sabe que não é assim, né? Quando a gente fala, por exemplo, de serviços financeiros, boa parte desse grupo desse imenso grupo de brasileiros que é excluído do sistema financeiro ou é mal servido pelo sistema financeiro, né? O que é o mal servido? É aquela pessoa que ela até tem acesso a algum serviço financeiro, mas esse serviço financeiro ou ele é muito caro, ou ele é difícil de usar, ou ele não atende totalmente às necessidades dessa pessoa, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica. Nesse grupo, entre os totalmente excluídos e os mal servidos, grande parte deles é um pequeno empreendedor, é dono de uma pequena empresa, de um pequeno negócio, ou um empreendedor informal. São essas pessoas que muito frequentemente têm dificuldade de atender aqueles requisitos do sistema dos produtos financeiros, dos grandes bancos e das instituições financeiras tradicionais, e são essas pessoas que mais precisam de apoio para enfim, para serem incluídas ou bem servidas nessa questão financeira. Então, por isso que por essas razões todas, é que a gente entendeu que, nesse momento, o foco da atuação do nosso grupo deveria ser os pequenos negócios, os pequenos empreendedores. E aí, nessa jornada, desde que começou a pandemia, a gente tem conversado com muita gente, se articulado com muita gente. Então, desde fintechs, o nosso grupo tem de tudo, né, no nosso grupo, desde fintechs, bancos digitais, organizações que trabalham com empreendedores, como, no caso, o CIEDES, Aliança Empreendedora, a gente está conversando com o Sebrae, enfim, a gente procura trazer os nossos braços, por isso que o grupo foi batizado de FGV Plural, né? Por conta dessa pluralidade que a gente tem tentado trazer para o nosso ecossistema. E a gente também tem conversado muito com empreendedores, até num processo de mentorias, num processo da gente se aproximar das necessidades, entender quais são as necessidades dos empreendedores. A gente tem conversado com todo mundo, né?
E aí, para a gente não ficar aqui só fazendo propaganda do que a gente está fazendo lá no Plural, eu resolvi trazer um pouco das experiências que a gente tem visto, do que tem feito a diferença para os empreendedores com os quais a gente tem conversado, e aí a gente vai, no meio disso, tentando trazer alguns exemplos do que a gente está fazendo lá, e eu espero que com essas informações, que essas lições que a gente está aprendendo lá, façam a diferença para os empreendedores que estão ouvindo a gente também, né? E você vai me interrompendo, a gente vai batendo bola aqui, Rafa. Então, assim, primeiro ponto que eu queria trazer, acho que é um ponto de partida super importante quando a gente fala de negócios, né, de qualquer negócio e de desenvolvimento financeiro de um negócio, é o empreendedor se reconhecer como uma empresa, reconhecer o seu negócio como uma empresa. O que acontece muitas vezes é que tem pessoas que começam negócios pela necessidade de empreender, como eu falei agora, durante a pandemia, teve muita gente que perdeu o emprego e foi empreender, né, por conta disso, ou, enfim, por N questões, a pessoa não se reconhece como uma empresa, né? Ou então porque ela atua sozinha, né? Então eu não tenho um local, fora eu faço trabalho na minha casa, ou eu trabalho sozinha, e esse empreendedor acaba olhando para o negócio ou como um bico, ou como uma atuação independente, mas não como uma empresa. E por que isso é fundamental? Quando a gente fala de reconhecer aquele negócio como uma empresa, isso é fundamental, em primeiro lugar, para começar a separar na cabeça do próprio empreendedor o que são as suas necessidades, o que são as necessidades da empresa. Isso é fundamental, isso a gente viu como fundamental agora, por exemplo, no momento da pandemia, em que você tem muitas vezes o empreendedor precisando de ajuda. Uma coisa eu pedir ajuda para a pessoa física, para eu sustentar minha família, para eu me sustentar. Outra coisa eu pedir ajuda para a minha empresa. Então, as ajudas, elas vão vir de lugares diferentes e elas vão requisitar coisas diferentes. Então, por exemplo, quando eu vou pedir ajuda para a empresa, ou um empréstimo, ou um aporte financeiro, eu preciso ter as finanças da empresa separadas das minhas finanças pessoais. E eu preciso saber reconhecer qual que é a necessidade de ajuda financeira para a empresa, para o negócio. Então, quando o empreendedor ele não reconhece o negócio que ele faz como uma empresa, a tendência é que, em primeiro lugar, essa questão das necessidades financeiras fiquem misturadas, e isso é um grande impedimento na hora que ele vai buscar uma ajuda financeira. Por outro lado, muitas vezes o empreendedor, quando ele não olha para aquele negócio como uma empresa, ele se confunde, né, o que é ele e o que é a empresa, ele muitas vezes limita a visão dele sobre as oportunidades de negócio, aquilo que ele individualmente pode fazer. E quando a gente olha para o negócio como uma empresa, aí a gente visualiza com muito mais facilidade as oportunidades da gente expandir esse negócio com parcerias, né? A gente vou falar de parceria aqui várias vezes, porque realmente isso é um ponto muito importante, né? Eu brinco que se até as grandes celebridades, né, Ivete Sangalo, Ludmilla, Anitta, agora tá todo mundo fazendo feat, né? Grava com o outro coleguinha. Por que eles gravam juntos? Porque um traz o público do outro, né? E a gente está falando de grandes artistas que têm um público super grande. Então, se até eles, que já têm um público grande, fazem isso, por que nós, que somos empreendedores pequenininhos, não vamos fazer também, né? Então, assim... Só aproveitando, Simone, não sei se eu vou dar um spoiler aqui da sua fala, mas eu até fiz a menção, né, no meu condomínio tem pessoal bastante empreendedor, né, e aí eles têm se apoiado nisso, às vezes um faz a divulgação do que o outro está vendendo, então tem essa troca, né, entre eles. E aí até no FGV Plural, né,
a gente tem organizações que, por vezes, atuam dentro de um mesmo segmento, né, que em tese, né, você pode até ter um olhar de que podem ser concorrentes de determinado público, e entre eles, né, foi estabelecida uma relação de parceria, de olhar complementar, né, então, e aí a parte do que talvez eu dei um spoiler aqui, mas na parte das fintechs, né, que são os bancos sociais, né, uma determinada fintech fala, olha, eu ofereço crédito para o empreendedor de tal valor a tal valor, e o outro pega e fala, opa, o ticket médio é de um valor que está talvez um pouco a mais que o seu, um pouco a menos que o seu, então eles combinam quase que uma esteira ali, né? Então, ó, quando chegar um empreendedor procurando tanto, está dentro da faixa de valor que essa fintech apoia, né? A mesma coisa para a empreendedora, né? Tem mais de uma instituição que oferece. No UTI é isso, né? São várias organizações que oferecem formação empreendedora, mentoria, né, e estão fazendo gestão desses espaços, e aí cada dia da semana venham aqui com um convidado falar um pouco sobre a temática de empreendedorismo. Super excelentes exemplos, Rafa, porque é isso aí mesmo, né? E até para a gente, por isso que eu falo, se reconheça como uma empresa, e a partir de você se reconhecer como uma empresa, você tem que abrir a cabeça para todas essas possibilidades, né? O que as empresas fazem, né? E parceria é uma das coisas que hoje em dia é fundamental, tanto nas empresas pequenas como nas empresas grandes. Então, isso é fundamental. Outra coisa que eu falei aqui en passant, mas é super importante, é separar as finanças pessoais das finanças da empresa, né? Isso é uma coisa que a gente tem ouvido muito dos empreendedores, e isso, inclusive, é uma das razões pelas quais muitos deles têm tido dificuldades em conseguir ajuda para a empresa, né? E aí isso já é o gancho para o segundo ponto que eu queria trazer, que é organizar as finanças. Então, logo no começo da pandemia também, a gente conversou com alguns empreendedores que precisavam de ajuda financeira. E precisavam de ajuda financeira para manter a empresa funcionando. Então, se você, empreendedor, for para qualquer instituição, seja um grande banco, seja uma fintech, uma empresa que quer apoiar pequenos empreendedores, que a gente, graças a Deus, está vendo esse movimento, né? Agora, no momento da pandemia, a gente viu várias iniciativas de apoio aos empreendedores. Qual é a primeira pergunta que esse empreendedor vai ouvir quando ele faz o pedido, Rafa? Quando ele vai pedir... E a gente está com eu peço dinheiro, eu vou lá e te peço dinheiro emprestado para minha... eu vou lá e te peço um dinheiro emprestado para você ajudar a minha empresa a sobreviver. Quando você vai me pagar? Quando que você vai me pagar? Quanto que a sua empresa gasta por mês? Você precisa sobreviver. Quanto é que essa empresa gasta por mês? Muitos empreendedores não sabiam responder essa pergunta, né? Então, assim, eu quero dinheiro para conseguir, para o meu negócio conseguir sobreviver nos próximos 3 meses que eu vou ficar fechado por causa da pandemia. Quanto você precisa? O empreendedor, às vezes, não sabe dizer ou não tem como evidenciar, porque uma coisa é eu saber dizer, eu dizer assim, ó, eu preciso de 2.000 por mês para a minha empresa ficar funcionando. Mas, obviamente, quando você vai pedir esse dinheiro para alguém, você precisa demonstrar isso de alguma forma. E essa demonstração pode ser, às vezes, uma demonstração muito simples, é uma conta lá, um relatório que você mesmo fez, dizendo, olha, eu gasto tanto de gás, imaginando que eu faça a refeição, por exemplo, eu gasto tanto de gás, eu gasto tanto de aluguel, eu gasto tanto... E os empreendedores não têm essa informação, muitas vezes. Uhum. Então, assim, independente... mas eu não sou formal, eu não sou formalizado. Não importa, são assuntos diferentes, né? A gente vai chegar lá na formalização, mas independente do negócio estar formalizado ou não, nem que for no papel de pão, gente, tem que ter um controle de tudo aquilo que eu gasto e tudo aquilo que eu ganho. E tudo aquilo que eu gasto para o negócio.
Então, eu vou no mercado, eu compro as coisas para fazer a quentinha que eu vou vender, e eu já compro as coisas que eu preciso para minha casa, por exemplo. Põe uma caixinha no carrinho separada, e as coisas que você compra para fazer as quentinhas, põe nessa caixinha, quando passa no caixa, passa essa caixinha separado e fecha lá um ticket separado para essa caixinha. Porque você tem que ter o controle daquilo que você comprou no mercado, que é para você fazer a quentinha, que é o seu negócio, das coisas que você comprou para consumir na sua família. E isso vale para todos os negócios, né? Então, sem ter controle financeiro, não dá para a gente nem começar a conversa. Outra coisa que é muito importante, a gente ter essa informação, vocês já devem ter ouvido milhares de vezes o pessoal falando que informação é poder, né? Que as empresas lá, o Google, o Facebook, são as empresas que estão ficando milionárias porque elas usam as nossas informações, né? E elas ganham dinheiro com as nossas informações, não é isso? Chegou a hora da gente começar a usar as nossas informações a nosso favor, para a gente também se beneficiar das nossas informações. Então, quando a gente faz tem esse relatório, tem esse controle de tudo aquilo que a gente gasta, de tudo aquilo que a gente ganha, por exemplo, e tem essa informação de uma maneira que a gente consegue mostrar para alguém, a gente consegue visualizar aquilo que a gente, essa movimentação e demonstrar essa movimentação, a gente pode usar essa informação, por exemplo, para negociar o pacote de serviços que eu uso no banco, ou para negociar a taxa de juros desse empréstimo que eu vou solicitar. Então, você imagina o seguinte, quando você imagina que você vai abrir uma conta corrente lá para a empresa no banco. Isso vale até para a gente na pessoa física, né? Mas aqui o nosso assunto é a pessoa jurídica, a empresa. Então, imagine o seguinte, você vai lá negociar abrir uma conta corrente. Quando você vai lá, o gerente do banco te oferece um pacote de serviços. E, de repente, nesse pacote de serviços que ele te oferece, tem um monte de coisa que você não precisa e que você não usa, e não tem as coisas que você precisa e que você usaria. Então, quando eu sei, por exemplo, que eu vou fazer, dentro do meu negócio, eu preciso fazer mais transferências. Olha, de repente, vale a pena eu negociar ou uma taxa melhor para transferências, ou um limite com mais transferências incluídas no meu pacote, do que uma outra transação, por exemplo, que eu não utilize. Então, eu estou dando esse exemplo aqui, mas isso vale para tudo, vale para as condições que a gente vai ter na maquininha, se a gente for contratar um serviço de maquininha para poder receber com cartão, ter a informação sobre a vida financeira da nossa empresa dá a nós o poder de usar essa informação para negociar tudo aquilo que a gente contrata, né? E muitas vezes o pequeno empreendedor, ele faz uma negociação ruim, e principalmente quando a gente fala de serviços financeiros, ele tem taxas ruins e um custo alto do serviço financeiro, muitas vezes porque o banco ou a entidade que está oferecendo aquele serviço enxerga nesse empreendedor um risco muito grande. Por que ele enxerga um risco muito grande nesse empreendedor? Justamente porque ele não tem informação. Quando vai lá a grande... Até para o ponto do custo, né, Simone, que você está trazendo, o empreendedor saber ali quanto que ele gasta para fazer a quentinha, o bolo, seja lá o produto dele, né? É importante isso até para saber o quanto cobrar, né? A parte da precificação. Então, eu vendo um pão, quanto é que eu tenho que cobrar por esse pão, né? Que se você não está colocando na ponta do lápis, você não sabe se você está cobrando muito caro ou muito barato, né? Então, seu preço tem que ser baseado no custo, né? Ainda o empreendedor que está no momento inicial faz, por exemplo, um bolo sobre encomenda, né? Então, não é aquela pessoa que vai produzir em massa sempre, mas é importante ela entender, para além do produto que ela comprou para fazer aquele bolo, né, quais são os outros custos envolvidos para ela poder dizer, pô, eu cobro X no meu bolo e esse é um preço justo, né, não é nem um preço extremamente caro, nem extremamente barato que eu estou ficando à beira do prejuízo, né. Exatamente, Rafa, exatamente. Organizar os números, organizar a vida financeira da empresa, e, de novo, a vida financeira da empresa separada, independente da vida financeira do empreendedor,
é fundamental, inclusive para essa articulação na rede, né? E acho que uma coisa bem importante para a gente também trazer para o empreendedor é que o Brasil, de uma maneira geral, a educação financeira no Brasil, ela sempre foi muito deficiente, né? Então, todos nós temos algumas dificuldades para organizar as finanças, né? Não é um assunto que todo mundo conhece, que todo mundo sabe lidar. Então, gente, busque ajuda, né? Reconheça que isso é importante para o seu negócio, não importa o que você faz, se você é personal trainer, se você tem um pequeno serviço de alimentação, enfim, não importa qual seja o segmento de atuação daquele empreendedor. Se eu sou formal, se eu sou informal, isso também foi uma coisa que a gente viu muito, né? Ah, não, eu preciso organizar a empresa, eu preciso organizar as finanças só quando eu tiver formalizado, né? Pensar em formalização é uma coisa super importante também. Mas, mesmo que eu não tiver formalizado, gente, e eu não puder ter uma conta separada para a empresa, por exemplo, uma conta corrente num banco separada para a empresa, isso não elimina a necessidade de eu organizar as minhas finanças, né? E organizar a empresa. É como o Rafa falou, se eu não tenho a conta de quanto eu gasto para fazer o meu produto, eu não consigo fazer um preço para o produto, um preço adequado, que vai garantir que eu realmente consiga ganhar dinheiro com aquilo que eu estou fazendo. E ganhar dinheiro, a gente precisa ganhar dinheiro se a gente estiver formal, se a gente estiver informal, a gente tem que ganhar dinheiro, né? Para isso que a gente está brincando disso, né? É isso que a gente está fazendo o negócio. Então, independente de estar formal ou estar informal, tem que ter as finanças organizadas. Ah, eu não sei nem por onde começar, que a gente viu muito isso também. Gente, busca ajuda. E aí está o CIEDES, acho que com a rede de mentores, Aliança Empreendedora também tem um trabalho com mentores, e a gente lá no FGV Plural tem feito um trabalho de mentorias também. Uma coisa que a gente percebeu lá no Plural é que tem muito conteúdo por aí no YouTube, nos caminhos todos da internet, tem muito material sobre isso, mas muitas vezes para o empreendedor não é fácil pegar esses materiais todos sobre tantos assuntos diferentes e organizar essa trilha de aprendizagem e saber exatamente onde que ele começa, o que ele faz primeiro. Então, por isso, é muito importante o que a gente chama de mentoria. Então, o que é a mentoria? É alguém que é especialista em algum, que conhece bastante, que domina bastante um determinado assunto, que vai acompanhar esse empreendedor sobre esse assunto. Então, ele vai, por exemplo, uma mentoria financeira para ajudar o empreendedor na questão do preço. Então, o mentor, ele não só vai jogar o conteúdo de como se calcula preço para o empreendedor, mas ele vai conversar individualmente com esse empreendedor, entender qual que é a situação dele, procurar ajudar esse empreendedor a colocar na prática essa teoria sobre formação de preço. Então, ele vai ajudar o empreendedor a transformar esse conhecimento teórico numa solução prática que caiba na vida desse empreendedor. A gente tem feito lá no FGV Plural, a gente tem feito um trabalho tanto com entidades, como eu falei, que já trabalham com empreendedores, e agora a gente está começando um processo que a gente ainda está em fase de construção e de piloto, que é usar empreendedores das próprias fintechs e de outras empresas parceiras que estão conosco, que querem disponibilizar uma parte do tempo dos seus funcionários que trabalham em áreas especialistas, como, por exemplo, finanças, marketing, para ajudar esse pessoal a vir para o digital, por exemplo, divulgar o seu serviço no digital. Então, usar esses especialistas das empresas, uma parte do tempo desses especialistas das empresas, como voluntários, para ajudar nessa mentoria dos pequenos empreendedores. Então, não tenha vergonha, gente, peça ajuda, só não deixe de fazer essa organização financeira.
por mais simples que ela seja, eu não tenho computador, eu não me dou muito bem com computador, compre um caderno, faça anote, mas não deixe de fazer, né? Aproveitando, Simone, o seu gancho, né, sua fala sobre muita gente que está disposta a ajudar, inclusive as empresas que estão fazendo a mobilização dos funcionários, né? E você mesmo fez a menção da rede de mentores, que foi uma iniciativa do CIEDS que busca, né, mapear profissionais que estejam dispostos a oferecer mentorias gratuitas a pequenos empreendedores. E é muito bacana que hoje a gente tem na rede mais de 180 mentores cadastrados, que são profissionais de diversas áreas, de diversas empresas, né, que estão cedendo seu tempo para poder apoiar os empreendedores. Os empreendedores eles podem se cadastrar e dizer qual que é a área de mentoria, então financeira, jurídica, marketing, etc. E aí, de fato, tem muitas empresas, né, que estão procurando a gente falando, olha, eu vi essa iniciativa, eu tenho aqui funcionários, né, que são engajados e que estão dispostos. Então, no começo da nossa sensibilização, né, desde o Conselho Nacional de Juventude, que mobilizou ali as organizações que são membro, Enactus, Brasil Júnior, Ciência Sem Fronteiras, Instituto Joule, Ernst Young, várias empresas que mobilizaram aí seus funcionários e estão à disposição. Hoje a gente tem cerca de quase 100 empreendedores, né, que estão cadastrados, mas a gente tem capacidade de atender um número maior justamente por isso, né? Rolou uma comoção, né? Tem uma sensibilização por parte daqueles que querem, de alguma maneira, apoiar também o empreendedor. Então, muito bacana ver esse movimento. Você sabe que esse grupo mesmo, que a gente está começando com uma fintech, foi uma iniciativa da empresa, não fomos nós que fomos pedir. Justamente, a gente tem falado muito, a gente tem trabalhado muito também com o que a gente chama de advocacy, né? E nesses webinars da vida, nessas lives da vida, a gente falou muito, a gente puxou muito a orelha das empresas do setor financeiro sobre a questão da educação financeira e da educação empreendedora, porque muitas vezes eles falam que a dificuldade de atender o empreendedor, de oferecer mais serviços para essa pequena empresa, é a falta de educação financeira e a falta de educação empreendedora, mas eles também não estão fazendo nada para mudar essa situação, né? Então, essa puxada de orelha que saiu numa dessas lives da vida, no dia seguinte, uma pessoa do nosso grupo, que inclusive estava participando da live e levou o puxão de orelha ao vivo, ligou para mim e falou assim: Simone, eu levei para mim, eu tomei o puxão de orelha, eu levei para mim e eu quero fazer alguma coisa, né? Então, isso é muito bacana, e eu volto na coisa da colaboração. Eu acho que a gente vive um momento no mundo, acho que por causa da pandemia, mas também acho que já vinha como um movimento antes da pandemia, em que as pessoas estão tomando consciência de que é preciso atuar colaborativamente, que é preciso atuar coletivamente, né, por uma série de razões. Então, cada vez mais, a gente tem que se conectar nessa frequência e buscar ajuda e ajudar quando a gente pode ajudar, oferecer ajuda quando a gente pode oferecer, mas também não ter vergonha de pedir ajuda. Como eu falei, educação financeira não é uma coisa que estava no currículo básico do brasileiro. Então, não é vergonha nenhuma que você tenha dificuldade de calcular preço, né? A gente não aprendeu isso na escola, talvez devesse aprender, né? Mas assim, a gente não aprendeu isso na escola, a gente não aprendeu a organizar as finanças na escola. Grande parte das pessoas que estão empreendendo, que estão começando os seus negócios, tem dificuldade com isso. Não é vergonha não saber, mas a gente tem que levantar a mão e tem que pedir ajuda, né? O que não dá para fazer, o que a gente não pode fazer é não organizar as nossas finanças. Uma coisa que a gente também está fazendo lá no FGV Plural, a gente está criando um portal em que a gente vai disponibilizar links para uma série de conteúdos que os empreendedores podem acessar. Então, desde os conteúdos, por exemplo, do CIEDS, que tem uma série, que gera uma série de conteúdos aí de educação empreendedora, mas também a gente vai, entre
esses links e essas informações que a gente vai organizar lá, a gente vai falar sobre opções de serviços financeiros. E por que eu estou mencionando isso? Porque muitas vezes as pessoas também, os pequenos empreendedores, eles não conhecem os diversos serviços que ele pode utilizar. Então, por exemplo, eu tenho um negócio, eu preciso ter uma opção de receber com cartão de crédito. Às vezes as pessoas conhecem poucos serviços que tenham lá a maquininha para ele poder receber com cartão de crédito. E às vezes esses serviços que são os mais conhecidos, às vezes são caros para esse empreendedor ou não atendem à necessidade desse empreendedor. Mesmo quando a gente fala de conta corrente, né, de banco. Então, hoje em dia tem uma série de bancos que são mais digitais, que tem uma pegada de serviço um pouco diferente dos grandes bancos, e que às vezes têm contas para pequenas empresas que são que oferecem serviços mais adaptados para a necessidade da pequena empresa do que esses bancos tradicionais. Então, quando eu falo de buscar ajuda, de buscar se informar, eu estou falando de tudo isso, gente, né? Se eu sou uma empresa, eu tenho sim que conhecer quais são os serviços financeiros que vão fazer a diferença para o meu negócio e entender o que o mercado oferece nesses serviços financeiros, seja para eu receber com cartão de crédito, seja para eu gerar um boleto para o negócio que precisa gerar um boleto, enfim, eu preciso conhecer quais são os serviços que existem, ficar ligado, porque esse mercado é um mercado que está mudando demais, então vira e mexe aparece alguma coisa nova que pode ser mais adequada para a sua necessidade. Então, fique ligado no que está acontecendo e informe-se e peça ajuda, né? Busque ajuda para essa questão financeira. Emendando com a questão financeira, a questão da gestão. Então, quando a gente fala de gestão, né, da empresa, tem a ver com aquilo que eu falei no começo, né, da gente reconhecer o negócio como uma empresa. Quando a gente reconhece o negócio como uma empresa, a gente sabe que a empresa tem várias áreas. Então, a empresa, uma grande questão, muitas vezes, dos empreendedores, é ser focado, muitas vezes, naquilo que ele faz. Então, eu faço a quentinha, eu cozinho. Mas uma coisa é cozinhar para minha família. Quando eu cozinho para vender a quentinha, não é só produzir a quentinha, né? Eu tenho que vender a quentinha, eu tenho que divulgar essa quentinha para conseguir conquistar mais clientes. Então, aí eu já estou falando de marketing, eu estou falando das finanças, como a gente falou agora, eu estou falando de entregar essa quentinha. Então, quando a gente fala de gestão, é isso, é a gente olhar para todas essas partes que o negócio possui e tirar um tempinho, e o empreendedor precisa fazer isso, tirar um tempinho para ele pensar nessas partes todas como um negócio, né? Muitas vezes o que acontece com o empreendedor, e a gente sabe que isso é um tremendo desafio, muitas vezes o empreendedor, ele acaba ficando muito focado só ali no core, né, no negócio que ele tem que entregar, mas precisa tirar um tempinho para a gestão, para olhar para todas essas coisas, e, de novo, busca ajuda para isso, porque a gente sabe também que essa educação empreendedora, essa questão da gestão, de olhar para o negócio como um todo, de pensar em todas essas perspectivas do negócio, muitas vezes é muito desafiador para a grande maioria dos empreendedores. É aí, de novo, que entram as mentorias, que a gente já falou um pouco aqui, né? As mentorias, elas podem ajudar tanto na questão financeira, como a gente tem mentorias, por exemplo, para ajudar empresas que estão entrando no digital agora, ou para ajudar empresas que precisam, enfim, pensar em como oferecer os seus produtos, ou em como embalar o produto, enfim. Simone, só para aproveitar aqui, né, a Elaine está perguntando se esse passo seria a criação de um plano de ação. Elaine, é um plano de negócio, né? O plano de ação, ele vai vir no próximo passo. Então, a gente entender nessas áreas todas, né?
o que a gente precisa, o que a empresa precisa. Depois você vai fazer uma ação, um plano de ação que vai dizer como você vai fazer essas coisas que a empresa precisa. Então, por exemplo, eu preciso, no meu negócio, agora com a pandemia eu vendia fisicamente, né? E agora eu vou ter que ir para o digital, né? Quer dizer, eu vou ter que ir para o digital, é uma escolha que eu fiz, é uma solução que eu encontrei para o problema de não conseguir mais vender lá fisicamente no ponto de venda que eu tinha antes. Então, a solução que eu encontrei foi vender no canal digital. Eu tenho que colocar isso no plano de negócio e depois eu transformar isso em ações. Para eu vender no digital, o que eu preciso fazer? Então, eu tenho que tirar foto do produto, eu tenho que decidir se eu vou para um marketplace, se eu vou vender através, sei lá, do iFood, ou se eu vou vender pelo WhatsApp para minha lista de contatos. O que é ir para o digital para mim, né? Então, é um plano de negócio que a gente chama, né? Olhar para o negócio como um todo, ver o que faz sentido para o negócio como um todo, e depois a gente pegar cada uma dessas decisões que a gente tomou e desdobrar em ações que digam para a gente como a gente vai realizar aquilo. Então, e aí o último ponto que eu queria falar, que eu sei que já tá acabando o meu tempo, é sobre o Conecte-se, né? Então, eu, como profissional de tecnologia, eu não poderia deixar de falar sobre essa questão da conexão. Então, independente também do negócio que a gente esteja, hoje em dia, todo mundo precisa estar conectado com esse mundo digital. Então, ou porque você vai vender pelo digital, ou porque você vai se comunicar com o seu cliente pelo mundo digital, ou porque você vai divulgar o seu serviço ou o seu produto pelo mundo digital, ou porque você vai usar soluções financeiras para poder aceitar pagamentos digitais do seu cliente. Então, independente, puxa, mas eu sou, de novo, né? Eu sou ainda informal, eu estou com um negócio começando, não interessa, a gente tem que estar no digital. A gente também sabe que muita gente ainda tem dificuldades com isso, né? E eu sempre falo que a pandemia demonstrou, escancarou a necessidade de mais inclusão digital, né? A gente vê a diferença, por exemplo, dos alunos das escolas públicas e dos alunos das escolas privadas em dar continuidade para o estudo, né? Isso é falta de acesso, é falta de condições e de infraestrutura de tecnologia ali no dia a dia das famílias, no dia a dia das casas das pessoas, e se isso, da mesma forma que isso impacta a educação, impacta outras áreas também, inclusive as iniciativas de negócios, né? Então, eu sei que isso não é fácil, mas, de novo, gente, busque ajuda, mas não fique fora disso, porque se para a gente, como indivíduos, já não dá para a gente viver completamente a parte da tecnologia, imagine para a gente como negócio, né? O negócio, estar conectado é uma maneira da gente ter acesso a uma série de possibilidades de serviços para a empresa e também de poder oferecer serviços pela nossa empresa. Então, essa conexão é super importante. E quando eu falo de conexão, eu acho que a gente tem que se conectar com a tecnologia e tem que se conectar com gente também. E aí a gente volta lá no assunto das parcerias. A gente, conversando com um grupo de empreendedoras que até a Rafa também já conhece, também tem participado de algumas iniciativas com a gente percebe que muitas vezes as empreendedoras, né, esse grupo especialmente, é um grupo de mulheres artesãs, e elas dizem assim para a gente, puxa, mas a gente tem uma dificuldade muito grande, porque você imagina que eu sou a pessoa que tem que produzir aquele produto que eu vou entregar, eu também tenho que vender, eu tenho que levar na casa da pessoa,
eu tenho que responder quem me perguntou o preço pelo WhatsApp, e é muita coisa. E isso é uma situação que todas elas vivem. Então, de repente, ali naquela região, e isso é uma coisa que a gente tá fazendo ali, a gente está procurando ajudá-las a se organizar ou num coletivo ou numa cooperativa, enfim, encontrar uma maneira que elas possam colaborar entre elas para dividir um pouco esse fardo. Até porque, às vezes, algumas delas faz um produto incrível, mas tem uma super dificuldade com esses canais digitais, de fotografar o produto, de postar para divulgar. E tem ali, às vezes, uma outra no grupo que é super rata para fazer isso, mas que às vezes não tem tantos produtos para oferecer, não tem tanta habilidade para produzir. Será que não dá para conectar esses saberes, conectar essas habilidades, um ajudar o outro, e isso ficar mais fácil para todo mundo? Então, assim, de novo, a gente tem que se conectar e tem que aprender a colaborar. E aí vale assim, eu quero colaborar, por exemplo, nesse grupo a gente está indo para o caminho de tentar organizar ou uma cooperativa ou um coletivo. Para isso, vale mencionar aqui, eu não sei se alguém que estiver assistindo a gente também tenha interesse nisso, lá na FGV existe um grupo chamado ITCP, que é um grupo formado, é um Instituto Tecnológico de Cooperativas Populares. Então, o que eles fazem? Eles justamente ajudam pessoas e grupos que querem se organizar como uma cooperativa, como um coletivo. E aí a gente está conectando essas pessoas, esse grupo de lá, o ITCP, que vai ajudar nessa questão. Agora, nem todo mundo se reconhece como, ou nem todo mundo talvez precise ou queira atuar numa cooperativa, num coletivo. Isso significa que eu não preciso, não tem como eu colaborar? Não, você vai colaborar de outras formas. Às vezes, mesmo como empreendedor, fazer parte de uma rede como o CIEDES, como Aliança Empreendedora, né? Ou outro tipo de associação, fazer parte de um coworking, como é o caso do TEIA, né? Ou até conhecer outros empreendedores na sua região com que você possa fazer algum tipo de parceria. Então, o Rafa falou agora há pouco da possibilidade, por exemplo, de você fazer parcerias complementares, né? Então, eu, por exemplo, tenho um negócio de, sei lá, de sabonete, e você tem um negócio de perfume, e nós vamos nos juntar para fazer um kit para o Dia dos Pais, por exemplo. Então, é um negócio complementar. Eu sou personal trainer, você é nutricionista. Então, vamos fazer uma parceria. Normalmente, as pessoas que gostam né, que cuidam da saúde, fazem atividade física e se preocupam com a alimentação. Então, na minha base de clientes, tem muita gente que deve se interessar pelo seu negócio e vice-versa. Então, esse tipo de arranjo de parceria, ele é super importante, né? E é por isso que na nossa iniciativa lá no FGV Plural, uma das coisas que a gente busca fomentar é essa consciência, essa atitude de trabalhar colaborativamente e todas aquelas instituições que ajudam as pessoas a se encontrarem, né? Para que essa colaboração seja possível. Mas acho que a grande mensagem aqui para o empreendedor que está ouvindo a gente é assim, não fique esperando alguém te chamar, né? Saia para o mundo, participe dessas entidades, participe desses, procure se informar sobre quais seriam os grupos que fazem sentido para o seu negócio, para que você consiga encontrar essas pessoas, né? Consiga encontrar esses outros empreendedores com quem você pode colaborar, né? E você queria falar alguma coisa, Rafa? Tem um delayzinho, às vezes eu fico te esperando. Acho que a gente está com um pequeno delay. Acho que a gente pode aproveitar, Simone, esses 10 minutos finais aqui. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode mandar aqui.
E aí, só aproveitando, essa pessoa maravilhosa aqui, ó, que eu estou colocando na tela, a Ednusa, mandando um salve para gente. Ednusa. Salve você também, Ednusa, linda. Eu tinha até comentado sobre você, Ednusa, eu não sei se você está aí acompanhando a gente ainda, eu tinha comentado sobre você no FGV Plural, né, para Simone, justamente no momento em que ela falava sobre esse grupo de empreendedoras, a Ednusa, né, fundadora do coletivo Meninas Marim, e ela tem um grupo lá super engajado, super mobilizado, inclusive, Ednusa, aquele momento, né, de broderagem, me chama no privado para a gente poder conversar sobre esse assunto. Eu tinha te mandado uma mensagem lá, me chama. Ednusa, a gente quer conhecer você, Ednusa, só para você saber, tá? Se o Rafa não te... Eu acho que ele disse que ele vai falar no privado, mas se não for, eu já estou falando aqui no ao vivo. A gente quer conhecer você, a gente acha que você tem muito a colaborar para esse nosso grupo também. Pois é, já tinha a Ednusa feito a propaganda, né, Simone, do coletivo Meninas Marim. Ele falou horrores de você, Ednusa. Depois entra em contato comigo que eu te conto tudo. Olha aí, Ednusa, tá vendo? Quando chegar aquela minha mensagem lá, ó, você dá aquela atenção. Brincadeira da parte. Mas acho que super vale a conexão com o coletivo Meninas Marim. Eu vou aproveitar para passar aqui nas outras mensagens que a gente foi recebendo. Caso alguém tenha alguma pergunta, vai mandando aí. Então, resgatando aqui, né? Boa noite do Elias, boa noite para Maria da Penha, para o Manu, que é gestor lá do Tia Taipas, Márcia Nage, Márcia Neves, a Andréia, Maria da Penha, o Lemuel mandando aqui, ó, grande dupla, sou fã. Lemuel, que também faz parte, né? Lemuel é outro parceiraço, gente, parceiraço. Lemuel da Firgum, inclusive, quando a gente fala aí de serviços financeiros alternativos, já vou fazer a propaganda da Firgum. A Firgum é uma das fintechs que oferece um serviço super diferenciado, né, para apoiar empreendedores. Então, a plataforma da Firgum, ela é uma alternativa para pessoas que querem investir e que querem investir com propósito, né? Então, você pode investir lá e você que é empreendedor pode ter o seu projeto, o seu negócio na plataforma para capturar um investimento, um empréstimo que vai ser financiado aí por essas pessoas que querem investir no seu negócio, que acreditam no investimento com propósito. Isso é para a gente ter uma ideia de como o mercado financeiro também está mudando, né? A gente pensa só, quando a gente fala às vezes de serviços financeiros, a gente pensa só em banco e a gente sabe que os bancos têm serviços que muitas vezes não atendem à necessidade de todo mundo, e hoje a notícia boa é que a gente começa a ter outras empresas menores, que talvez não são tão conhecidas, mas que têm outras soluções que podem se adequar melhor à necessidade dos empreendedores. Então, fiquem de olho, gente. Perfeito. A Firgum faz parte também, né, do FGV Plural, lidera uma frente também sobre fintechs, é parceira do CIEDS também. A gente, nos processos de formação empreendedora, a gente encaminha empreendedores, né, para a Firgum, para que possa fazer essa solicitação de crédito lá também. Então, fica o convite aí para quem ainda não conhece a Firgum, acessar. Eles estão com várias ações no ar aí super interessantes. Tem uma pergunta aqui uma pergunta não, né? Um comentário da Elaine, quando você falava sobre a questão, né, de separar, né, os custos do negócio e, pessoal, ela colocou realmente, e falando sobre crédito, né? Perdão, esse primeiro era sobre crédito, que ela trouxe um outro comentário depois. Crédito para microempreendedor está muito complicado, difícil encontrar alguém que confie e aposte no nosso negócio. Realmente, Elaine, realmente. E é por isso que a gente, acho que a palavra que você usou ali, né, confie, né, a confiança, acho que a gente precisa mudar esse jogo da confiança com os pequenos. Ontem a gente estava conversando com o pessoal lá da Water.org e eles estavam dizendo que, diferente do que os grandes bancos pensam, o pequeno é um bom pagador. Então,
puxa, se o pequeno é um bom pagador, por que a gente tem tanta dificuldade com crédito? Muitas vezes é por causa dessa falta de informação. E aí tem duas coisas, né? Acho que tem uma parte da lição de casa que a gente precisa fazer para melhorar essa situação, que está na mão das instituições financeiras, e outra parte que está na mão do empreendedor. Então, o que está na mão da organização financeira? Por muito tempo no mercado financeiro, o rabo balançou o cachorro, né? Eram as pessoas que tinham que se adequar ao serviço financeiro que o banco queria oferecer. Diferente de outros segmentos, em que você tem as empresas fazendo diferentes tipos de produtos para atender as diferentes necessidades das pessoas. Na área financeira, não. Na área financeira, todo mundo aqui tinha que se adequar ao único produto lá financeiro. Graças a Deus, essa realidade está mudando. Agora, como eu falei, cada vez mais você tem outras empresas competindo, a competição no mercado financeiro está muito maior, e aí a gente começa a ter outros produtos para atender às diferentes necessidades. A gente ainda está gatinhando nisso, não é que o jogo está ganho, não. A gente ainda está nesse processo de construir serviços que atendam essas diferentes necessidades. A notícia boa é que a gente já acordou que não é a gente que tem que se adequar ao banco, é o mercado que tem que oferecer uma pluralidade de serviços para atender as necessidades de todo mundo, né? Então, isso é o trabalho do banco. Agora, tem um outro, do banco não, né, das instituições financeiras. Agora, tem uma outra coisa que a gente falou aqui já, que o empreendedor pode fazer para melhorar o seu acesso a crédito. Uma é procurar conhecer essas diferentes possibilidades, né? Não ficar só buscando aquele serviço tradicional que às vezes ele vai continuar tendo dificuldade, e trazer e começar a ter mais informação sobre o seu negócio, como a gente falou, né? Organizar mais as suas finanças, organizar mais o seu negócio para levar essa informação para a instituição e ter mais credibilidade. Muito bom. Deixa eu voltar aqui nos comentários. A Elaine fez uma outra pergunta aqui. Como participar do plural? Elaine, excelente pergunta. A gente tá nesse momento, como eu falei, nós somos um grupo em formação, né? E aí, nesse momento, a gente está preparando o site em que a gente vai ter lá o formulário para as pessoas se cadastrarem e poderem participar, e também o nosso perfil nas redes sociais. Então, o que eu vou te pedir, Elaine, agora, é para você se conectar comigo lá você e todo mundo que quiser se conectar depois com o plural, me seguir lá no LinkedIn, ou se conectar comigo no LinkedIn, assim como acompanhar aqui pelo CIEDES, porque assim que esses canais de cadastro e de comunicação ficarem disponíveis, a gente vai anunciar por lá, né? A gente queria até que já tivesse disponível, né, Rafa? Mas as coisas às vezes demoram mais do que a gente demorou para batizar, foi tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, gente, porque a gente tinha uma programação de primeiro estruturar todo o grupo e depois começar a trabalhar. Com essa pandemia, com tudo que a gente viu acontecendo, a gente foi fazendo tudo ao mesmo tempo, e aí até essa parte né, da comunicação a gente acabou demorando mais para fazer, mas enfim, foi por uma boa causa. Tem um outro comentário dela aqui, mas eu entendo que está na mesma linha, que ela pergunta como se conectar com esses coletivos, né, fazer parcerias, tem um caminho? Acho que tem esse do FGV Plural, né, mas para além disso, de coletivos, né, fazer uma busca ativa mesmo, né, então tem vários coletivos semelhantes, como o coletivo Meninas Marins aqui, né, e o pessoal normalmente é bastante aberto. A Ednusa, por exemplo, tenho certeza que ela seria super acolhedora, né, dentro desse segmento aí de atuação deles. Sim, e ela está perguntando em como fazer parcerias também, né? Eu vi pelo logo que ela trabalha com cozinha. Então, Exato. Acho que uma coisa super interessante também para as parcerias, gente, é a gente começar a ficar ligado
nos eventos. Agora a gente está no momento que tem muito evento online, né? Que tem muita coisa. E aí a gente começar a participar de coisas que são daquele segmento e começar a entender, assim, olha, são do meu segmento, mas tem a ver com o que eu faço, né? Então, de repente, eu atuo num determinado estado, faço um determinado tipo de alimento, procurar entender qual que é o seu clubinho, né? Que a gente fala, pessoas que tenham conexão com o seu negócio, para daí você começar a desenvolver conversas. A gente faz muito isso no plural. A gente chegou no CIEDES, por exemplo, num desses caminhos, conversando com gente, né, nesses encontros virtuais. Outro dia mesmo a gente participou de um webinar que a gente viu o pessoal lá do Favelar e a gente entendeu que o Favelar tinha super conexão com um outro trabalho que a gente está fazendo lá com o pessoal de água e saneamento. Então a gente não teve vergonha, né? Mandei mesmo lá uma mensagem para a pessoa que eu vi no webinar, a pessoa me respondeu e a gente já tá conversando. O caminho é meio esse mesmo, tá? Como o Rafa falou, é busca ativa e cara de pau. A gente vai percebendo que tem uma oportunidade, que aquele negócio é parecido com o nosso, que ali pode ter alguma coisa. Chama para um café virtual, se conecta. A gente está nesse momento de fazer muitas conexões aí nesse mundo virtual, e aí a gente começa a se conhecer e de repente essas oportunidades de parceria vão aparecendo. Perfeito. Bom, a gente está caminhando aqui para o final, só para fazer menção, né, às demais pessoas que interagiram também e eu ainda não respondi. A Ana Cláudia mandou aqui boa noite, a Carme também, o Marco mandando aqui show, a Marisa, confecção, a Marisa falando que é do coletivo Meninas Marim, a Ana Mello também, a Denise, olha aí, o coletivo Meninas Marim mobilizou. Coletivo, ó para vocês, ó. Muito bem. Bom, a gente está chegando ao fim aqui. Simone, eu vou abrir aqui para você fazer as falas finais antes de eu fazer o agradecimento. Enquanto isso, eu vou colocar aqui no chat para quem está acompanhando um link de avaliação da live. É importante que vocês respondam para que a gente possa ir ajustando a live também, né? Trazer novos temas para a gente entender se o que a gente apresentou hoje aqui vocês curtiram, se é esse caminho que a gente deve seguir com as próximas lives, ou se tem algo que a gente precisa ajustar para fazer a live cada vez melhor para vocês, tá bem? Simone, então, se você quiser trazer suas palavras finais, por favor. Bom, primeiro agradecer novamente ao CIEDES, à DESAMPA, ao Rafa pelo convite, agradecer todo mundo que está com a gente aqui, nos prestigiando nesse bate-papo, e dizer novamente, lá no FGV Plural, o que a gente quer é pluralidade, né? A gente quer, quanto mais gente estiver com a gente, quanto mais colaboração a gente conseguir fomentar entre os empreendedores, mais feliz a gente vai ficar. Então, siga aí o CIEDES ou me siga lá pelo LinkedIn, que a gente vai divulgar, tá no forno essas conexões em que vocês vão poder interagir e conhecer mais os nossos conteúdos. Agora, independente de ser lá pelo FGV Plural, que fique essa mensagem que a gente trouxe aqui, né? De pedir ajuda, de se conectar com esse momento, com essas mentorias, aproveitar esse momento que tem tanta gente mobilizada para apoiar o empreendedor e realmente fazer essas mentorias, buscar esses apoios, se conectar com esse ecossistema de apoio ao microempreendedor, ao pequeno empreendedor, para desenvolver o seu negócio. Quero deixar aqui uma última fala. As micro e pequenas empresas no Brasil significam 30% do PIB, gente, e são responsáveis por mais da metade dos empregos dos brasileiros. Então,
quando a gente fala em procurar se desenvolver como pequena empresa, como pequeno empreendedor, a gente está fazendo um bem não só para nós mesmos, para a nossa família, para a nossa empresa, mas a gente está fazendo um bem enorme para o país. Então, tenham isso em mente quando bate aquela coisa do pequeno empreendedor, né, daquela baixa autoestima, falar, eu sou pequenininho, lembre-se disso, falar, eu sou um pedacinho desses 30% do PIB brasileiro, e é por isso que eu tenho que lutar, e é por isso que eu tenho que me desenvolver. Boa, Simone. Bom, coloquei aqui o link da avaliação, tá, pessoal? Quem puder contribuir lá fazendo a avaliação. Simone, muito obrigado por ter aceito aqui, compartilhado um pouco, né, sobre essa mobilização de ecossistema com enfoque em apoio ao empreendedor. Gostaria de agradecer também cada um que foi interagindo aqui, mandando os comentários. Quem quiser encontrar a Simone, só buscar aqui na chamada da live, né, o nome dela, fazer a busca aí LinkedIn, Facebook e adicionar ela também. Bom, para encerrar, só lembrando mais uma vez, né, essa live foi uma live realizada no âmbito do projeto TEIA, né, que é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo e da ADESAMPA, com operação hoje do CIEDES. O CIEDES, né, costumeiramente ocupa esse espaço aqui às quartas-feiras. Nos demais dias da semana tem outras organizações que oferecem lives com temas, né, tão relevantes quanto. Então, convido vocês também a seguir a página da ADESAMPA e conferir ali a programação com as atividades que acontecem quase todo dia da semana, tem um tema relevante de apoio ao empreendedor. Tá bem? Simone, obrigado mais uma vez aí. Fiquem bem, todos, se possível, em casa. E quarta-feira que vem eu estou aqui fazendo mais uma live com mais um convidado, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.